sem sentir a dor de seus atos, cujas marcas deixam as sequelas para o aprendizado de quem não consegue enxergar a luz, ao olhar para o foco que brilha lá no infinito, abrindo-lhe a consciência. A demarcação de uma vida, e as marcas que ela proporciona ao ser humano ou àquele que necessita se melhorar nesta caminhada, são oportunidades para que se possa sentir a presença de sua consciência clamando para que a compreensão seja a mola mestra neste aprendizado de viver uma vida plenamente, tirando proveito de uma realidade que serve para se entender a técnica do progresso humano e espiritual. Cada uma queda que se passa é mais uma oportunidade que se tem, para saber quem se é no contexto de um complexo muito grande de ensinamentos que se precisa conhecer, dentro do princípio de que se não se aprende pelo bem, com certeza a dor e o sofrimento irão demonstrar como se consegue compreender a verdadeira caminhada que é para todos indistintamente. As oportunidades existem, e os espíritos estão mostrando claramente como se deve entender a verdadeira sequencialidade, não como imposição, mas como uma dádiva natural permissiva para que não lhe seja negada a oportunidade de alegre ou triste, possa sentir que todos são levados de uma forma ou de outra, para retornar à casa do Pai, que é o Criador maior. O passar do tempo traz a todos a prática do aprendizado, ao considerar que muitas pessoas não entendem que as experiências dos livros são meios de auxiliar na compreensão da realidade que cerca a todos. Porém, somente o aprender fazendo é quem vai demonstrar, em verdade, como adquirir conhecimento do dia a dia que a todo momento proporciona oportunidade de entendimento de tudo que está ao lado. Devido à sensibilidade de muitos irmãos ainda não está apta a aceitar as informações que lhes são transferidas, a dureza do sofrimento e da dor, é quem vai bater de frente com toda uma experiência que ainda não teve para a compreensão de seu viver, de seu comportamento, e de toda uma lógica que ainda não tem para poder caminhar com seus próprios pés. Esta é a prova de que a reencarnação proporciona a oportunidade de conseguir o seu livre-arbítrio, cujo tempo é quem vai legar as condições necessárias, para poder decidir a sua maneira de ser, poder ajudar com mais firmeza, e ter realmente a liberdade que todos querem possuir para poder transitar por todos os lugares que desejarem, sempre levando bem a todos. O processo de conscientização leva um grande lapso de tempo para se conseguir enxergar um pouquinho à sua frente, porque exige busca, persistência, curiosidade e perseverança para se conseguir tais intentos, ao considerar que a paciência deve ser a peça fundamental para se chegar a tais objetivos ao longo desta caminhada muito custosa e dolorosa, para muitos irmãos renitentes. Quanto à paciência, não é tudo deixar para lá, mas é compreender que todos aqueles que lhe atacam estão em situações de inferior evolução, e a espera é sempre o ponto principal, consciente de que mais cedo ou mais tarde, aqueles que estão naquela situação vão compreender um dia esta caminhada, pela observação das experiências dos outros que já conseguiram sentir o seu eu. Essa paciência, os espíritos superiores têm o bastante, não para demonstrar para ninguém, mas para servir de espelho para aqueles que ainda a vivem procurando imitar aqueles que já conseguiram algum nível melhor. E esta imitação é muito importante, porque a sensibilidade já lhe brotou, amainando suas impetuosidades de espírito animalizado e revoltado. O tempo dá e tira, indicando que muitos irmãos têm oportunidades do aprendizado sem dor, nem sofrimento. Todavia, por falta de conhecimento espiritual abandona este momento, procurando os prazeres da matéria para se locupletar das benesses materiais que lhe retiram do caminho da verdade da vida, proporcionando tortuosidades que culminam com sofrimentos e muitas lágrimas de dores. Somente com o passar do tempo é que se tem condições de sentir o quanto perdeu por buscar somente a materialidade, as vicissitudes de um mundo que oferece felicidades, próprias de um ambiente imaterial correspondente com tudo aquilo que lhe dá prazer, impulsionando a vaidade, a ganância, o ódio e muitas outras formas de incompreensão, e de falta de amor ao próximo. Assim sendo,
Entende-se que o tempo é o maior professor de toda uma humanidade que ainda não compreendeu que esse mesmo tempo é a maior forma de aprendizado e de experiência que alguém já conheceu, pois o conhecimento é lento e gradual, mas não falha aos propósitos de quem precisa compreender o dossiê de toda a dinâmica da vida eterna, que são as leis divinas. Todos os grandes líderes da história tiveram como mestre maior o tempo que soube esperar pacientemente a compreensão daquele que estava usando para entender que esse trabalho tinha um objetivo concreto que era o acúmulo de riqueza, porém, uma riqueza intangível, abstrata, que para muitos, não existe, cuja verdade é o fundamental para se conseguir a independência de poder voar. Uma das figuras mais importantes no tempo são os pais que acolhem com muito carinho, nem que seja pela emoção de ter um filho, vê-lo crescer e conseguir ser aquilo que eles tanto desejaram, quer dizer, ser homem de bem diante dos conceitos da sociedade, que cria normas e costumes, que servirão de leis para os homens, algumas vezes duras outras vezes protetoras. Ao se encontrarem em um processo encarnacional, os pais exercem uma função importante na lida dos filhos, que é a educação, a formação primeira, quando criança, flexível e adaptável para ensinamentos necessários enquanto não se brotou a experiência do passado, que lentamente vai aparecendo na lida de quem vai tomando consciência dos momentos que estão se passando. O processo de reencarnação constitui a acumulação de conhecimentos que se adquiriu ao longo de diversas experiências, tanto para o lado do bem, como para o lado do mal, dependendo da sua participação no planeta de provas e expiações, que a princípio a maldade é a maior propensão, devido à materialidade que ainda está envolta em quem não se libertou do lado pesado de sua animalidade. As vidas sucessivas, ou as experiências do passado fazem com que se possa substituir toda esta carga pesada de aprendizado inferior por conhecimentos de quem já adquiriu experiência para o bem. Desta forma, ter o livre-arbítrio, cujo tempo é quem vai proporcionar com paciência e resignação as condições de poder conseguir este estágio na vida que se passa. Sem as diversas fases da história, não se pode ter o avanço intelectual e tecnológico que se tem hoje em dia, pois foi o tempo que pacientemente dotou a espera como premissa maior, para se conseguir os intentos que no século XX, e início do XXI já se tivesse disponível, para todos que desejam facilidades na vida, advindas do aprendizado do ser humano ao longo do tempo. E, aí está o tempo como propulsora de tudo, na espera que tudo aconteça dentro dos conformes, do que deve ser, do ajuste com a natureza, e da vontade de quem a utiliza para se conseguir bem-estar para todos que vivem à mercê da cooperação um do outro, para que o planeta possa se desenvolver, isto é, todos tenham os ganhos necessários para se ter um mundo melhor, de paz e de felicidade. Isto só se consegue, diante da participação indistinta daqueles que fazem parte das atividades inerentes a cada um, pois um só não resolveria as dificuldades de um mundo que só cresce dependendo da atuação de todos nesta trajetória de limpeza perispiritual de um planeta, eivado de inferioridade e de maledicência, que é muito difícil de compreensão por todos os seus participantes. Finalmente, o tempo obra maior do Pai, Criador de tudo, esperança para todos que têm oportunidade de redimir suas faltas, seus débitos do passado para sentir-se em verdade, um co-criador de um mundo melhor, cheio de encanto, de luz, que deverá espargir nos corações daqueles que clamam por liberdade, por paz e por amor, na construção de um mundo que Jesus o Cristo legou a todos. UFE, reunião pública, terças e quintas-feiras. Ao amanhecer o dia de uma reunião pública, quinta-feira, na UFE, muito cedo a espiritualidade começa a trabalhar o ambiente, fazendo uma limpeza no local de trabalho, cuja atividade se inicia exatamente às 20 horas em ponto, com convite antecipado aos trabalhadores para aquele dia, e buscando aqueles que estão precisando do aprendizado espiritual. Uma grande equipe é designada para que aquela reunião seja repleta de êxito. Lá estão doutrinadores que não têm um rótulo de espírita,
médicos de todas as especialidades, enfermeiros, voluntários, e um grupo muito grande de amigos espíritos que estão trabalhando tão belo evento. Nesta preparação, uma equipe de mensageiros sai às residências dos necessitados convidando para tal acontecimento. Obviamente as pessoas não vêm, apenas sentem o desejo incontrolável de participar daquele tipo de trabalho que vai acontecer. Os trabalhadores dessa modalidade de atividade não são convidados desta forma, porque já foram chamados a tomar parte e já fazem normalmente. Entretanto, se isto não acontece, a espiritualidade renova o chamamento, para que ele não se furte ao seu trabalho tão necessário. Sem dúvida, muitos não entendem esse processo, indo só ao trabalho quando estão sentindo qualquer dificuldade física que pensam ser de ordem espiritual, acorrendo logo ao centro espírita, do qual faz parte, para a limpeza do perispírito, e voltar à sua normalidade mundana. Infelizmente esses irmãos são inconscientes de suas atividades evolutivas que, a cada minuto, são chamados para o seu autoconhecer-se frente a tudo que se passa em seu cotidiano, pois, desta forma, não conseguem se ajustar a um caminho de retidão e de amor a si e ao próximo. Às 6 horas da tarde, os encarregados do ambiente de trabalho se reúnem para uma prece de harmonização do recinto, onde todos vão labutar fervorosamente na ajuda a todos que sofrem males físicos ou espirituais, proporcionando uma oportunidade de conhecer os verdadeiros caminhos da vida eterna. Neste momento todos cantam, alguns recitam belas poesias, outros tocam clarins de harmonização. E o coral espiritual entoa um canto de uma beleza incomensurável e que, o mais belo coral da terra ainda não conseguiu a perfeição de tal aprimoramento e encanto. Um colorido inconfundível circunda os 4 cantos do ambiente, expandindo-se em um raio de mais ou menos 500 metros de distância, como se fosse uma chuva de água de cheiro. E alguns anjos no céu deixam cair uma nuvem de pétalas de rosas vermelhas e brancas purificando e aromatizando o planeta. O instante da reunião se aproxima. Os convidados começam a chegar numa alegria incontestável e quando se aproximam, as boas-vindas num semblante de festividades são as melhores recepções que todos recebem para este banquete de luz que a espiritualidade preparou para todos que vêm participar. Alguns outros amigos não vêm de bom grado, mas os espíritos trabalham essa parte inferior maledicente, para que possam pelo menos, abrir sua consciência para a compreensão desta oportunidade em sentir a luz e poder caminhar com seus próprios pés. Minutos antes das 20 horas, todos estão sentados e contritos, e alguns outros de pé, por não encontraram mais lugar para sentar, também iniciam a sua concentração, para participar de um pensamento uníssono, em busca da paz, de sua autoconscientização, e de sua felicidade. Às 20 horas em ponto, apagam-se as luzes do ambiente. Somente uma luz verde sinaliza em uma penumbra que leva a todos ao infinito, ao som de um cântico de harmonização, que convida os parentes a uma introspecção mais perfeita, quando no momento da prece inicial, que é a base da reunião, aquele que trabalha esta prece deve se elevar ao máximo possível, para colher os eflúvios salutares para todos, especialmente aqueles que não tiveram seus perispíritos plenamente adequados a uma reunião onde todos devem estar libertos do mundo material, e receptivos ao mundo espiritual. Quando a prece flui, a música tocada ao som do piano ou do violino deve sensibilizar a todos para o seu autoconhecimento, a reflexão de sua lida, em seu ontem, sua maneira de ser e sua intransigência em não querer se melhorar perante uma descoberta que tem que ser da própria pessoa. Findo este momento sublime, o exórdio conclama a juventude a participar de seus trabalhos aos sábados, algumas vezes aos domingos, com leituras evangélicas, discussões sobre o espiritismo e leitura de alguns textos complementares para uma melhor compreensão do espiritismo cotidiano. Todavia, antes deste chamamento, alguém do grupo de jovem também faz uma leitura evangélica ou relata algum exemplo que se encontra nos textos que versam sobre o espiritismo,
como uma forma de mostrar que essa doutrina é verdade insofismável. Este trabalho é importante, porque indica que o Espiritismo é para todo mundo, isto é, crianças, jovens, adultos e velhos que precisam conhecer-se a si próprio, a sua relação com os demais e a natureza, demandando sempre construir o seu futuro, nunca a sua derrocada com seus impulsos instintivos. Em seguida, o senhor presidente do centro inicia sua palestra, sorteando aleatoriamente um artigo de um dos livros de Emmanuel, psicografado por Francisco Cândido Xavier, que anuncia uma frase do Evangelho, e depois o autor espírito comenta esta passagem evangélica do ponto de vista real da vida eterna. A passagem evangélica é normalmente algum ponto da Bíblia, não muito bem explicado pelos religiosos que tentam ensinar o caminho da verdade da vida, mas não conseguem dentro dos conhecimentos adquiridos pelos estudiosos do planeta Terra. Neste sentido, a espiritualidade proporciona a todos a oportunidade de compreender um pouco mais sobre as descobertas que cada um faz, dentro do contexto científico ou não, cujo resultado não enxergue muito além das condições que estão ao seu dispor naquele momento. O palestrante, dentro de suas limitações, consegue levar a todos, mais ou menos o que os textos desejam que seja absorvido por todos aqueles que necessitam de algum aprendizado para entender o sentido real da vida, isto é, conhecer-se a si mesmo e as condições em que seus irmãos de maneira geral se encontram. São mais ou menos 20 minutos de apreensão em que os ouvintes se fixam nas palavras do pregador que almeja sensibilizá-los para a compreensão dos verdadeiros ensinamentos cristãos, cujo objetivo é a união dos povos na construção do bem e alimentação do amor. Neste instante, todos perplexos recebem aquele bálsamo de luz, como se fosse um transe que engrandece a alma e enaltece o espírito, com tantas verdades que alguém jamais conseguiu ouvir em outro momento de pregação evangélica de qualquer ambiente religioso. Quando todos se firmam em ouvir o palestrante, e em uma oportunidade ímpar, o guia espiritual de cada participante coloca as mãos sobre o ouvinte, deixando que as palavras emitidas adentrem verdadeiramente naquele irmão que vai se servir, como tomando um banho perispiritual para sensibilizá-lo a compreender a vida. Neste clima de luz, de fraternidade, todos se sentem como se estivessem no céu verdadeiro, porque é um momento de encontro com todos aqueles que querem o bem de seu protegido, daquele que veio ao mundo para ficar sob sua orientação. Pois, quando a pregação termina, todos têm recebido passe que cura as enfermidades físicas e dá oportunidade para melhorar as ignorâncias espirituais. É só ter força de vontade, para que a força interior de cada um tenha eliminado os males que todos trazem e não querem se libertar. Ao orador terminar a sua palestra, novamente um cântico retoma sua vibração, com a participação de todos, que entusiasticamente enchem o peito, e de voz forte e vibrante entoam mais um hino sacro que invoca a espiritualidade e aumentar a satisfação de comungar com o ideal maior que é o progresso de todos. Neste instante de magia e transcendentalismo, todos sentem a presença de uma força suprema acalmando seus instantes de angústia, de sofrimento e de dor, que muitos passam e não entendem porque tudo isto acontece com quem imagina que pensa em amor e paz. É um momento que todos querem que seja para sempre. Mas, não pode ser para sempre quando ainda se vive em um mundo de pecaminosidade. Esta nova vibração se conseguirá quando o ser humano se libertar das inferioridades que ainda predominam dentro de cada um. Fim do cântico. A prece de vibração acalma ainda mais aqueles que, libertos do corpo, transcendem ao mundo espiritual, trabalhando a sua consciência, em uma aula de um viver mais profícuo, mais humano e mais terno, uns para com os outros, numa ajuda mútua em busca da eternidade, sentindo-se Deus. Bem ao fundo, mais uma vez eleva-se uma música que faz com que o irmão da vibração divague com muita facilidade nas palavras que devem sensibilizar a todos os presentes, conclamando a harmonia entre todos os homens e mulheres do planeta que precisam conhecer. O som do piano ou do violino conduz a todos ao passado,
num misto de saudade e de alegria, como se neste momento acontecesse o encontro do ego com o próprio eu, que não deseja saber quem foi, mas compreender o que se poderá ser algum tempo no futuro. Após a vibração, é o momento do passe, como se fosse o ápice de uma festa tão bela e cheia de encanto e luz para todos que louvam a Deus e sentem a sua presença como oportunidade de conhecer os seus problemas e poder de livre e espontânea vontade, libertar-se de todas as chagas que os torturam. O passe seria somente para os doentes, no entanto, todos estão doentes e precisam do reforço desses instrumentos que aliviam e acalmam as inferioridades que dilaceram aqueles que não têm forças para sua autocaminhada, na sua construção da vida. Assim, quase todos participam deste momento de limpeza perispiritual, cujos irmãos ignorantes do bem se afastam ou são conduzidos para lugares propícios ao seu progresso espiritual ou pelo menos uma paciência no seu autoconhecer-se como um filho de Deus que precisa de ajuda. Finalmente, encerram-se os passes, e todos os sensitivos se dirigem ao salão principal para fazer a prece final, como se fosse uma recomendação aos pequeninos ignorantes do bem, a se comportarem melhor agora, que já tiveram a oportunidade de saber que são espíritos e que não necessitam das coisas materiais. Todos compenetrados recebem dos trabalhadores daquela noite os últimos ensinamentos necessários para poderem caminhar de maneira mais livre e compreensiva em sua situação espiritual, e isto tanto para os encarnados quanto para os desencarnados. Ao fim da prece, o cântico sacro ecoa nos 4 cantos da sala numa louvação a Deus, por ter concedido aquele momento de tanta luz, tanto amor a todos que quiseram sentir a presença de espíritos de luz, em todos aqueles que de boa vontade vieram tentar conhecer a vida, e trilhar pelo caminho do bem. A vida. Uma questão interessante que poucos cientistas abordam é quanto à vida, tendo em vista que ela só dá alegria, prazer, cujos questionamentos ficam para os momentos de tristeza, de depressão, e até mesmo de morte, que elimina os instantes de encarnado, na linguagem comum de quem só enxerga o seu lado ruim e as fantasias que o momento oferece para deleite pessoal. O vício das flores, proporcionando perfume, e suas matizes que brilham aos olhos de quem tem a alegria de querer descobrir tudo, são forças fortes de que a vida é o eterno prazer do movimento, numa poesia incomum que poeta jamais conseguiu arquitetar, para animar os corações e cantar as felicidades que o Criador maior legou a todos, mesmo os que caminham pela senda da perdição. O verde das árvores no inverno, dá a todos a energia, através do toque que acaricia aqueles que devem se equilibrar diante do calor e do frio, que são elementos fundamentais na sobrevivência de tudo que existe na face da terra e que tem a vida. Isto significa dizer, aquele que surge, vive e desaparece, para abrir caminho para novas espécies, na vereda do equilíbrio e ajustamento. Geralmente se enxerga a vida como sendo viver simplesmente, todavia, deve-se compreender que ela vai além disto, a fortaleza, o encanto de eliminar o pranto e continuar a jornada de luta, com o brilho de um viver feliz, porque ela é a luz do que sempre fortificará e nunca se apagará, mesmo diante das torpezas de quem se encontra em difícil situação de sofrimento e dor, cujas esperanças se obscurecem. A vida não é um conceito breve de quem nasce, vive e morre. Ela participa desde o processo, como forma de melhorar a grandeza de quem deseja viver bem e cada vez melhor, tendo em vista que ela não se resume em um momento fisicamente constituído, quando a matéria impera sobre a razão e a vida não é matéria. É inteligência, é o livre-arbítrio em sua essência. Quando se quer conquistar, crescer na busca do entendimento do amanhã, tentando descobrir o porvir, tens o engrandecimento da vida, o viver intensivamente, ao considerar que aquela luz que é o viver está cada vez mais forte, acesa para que ela se complete dentro de um caminho de paz e de felicidade, pois é isto que ela proporciona a todos. O verde das matas e a beleza das flores é a prova maior da vida, que se apresenta viçosa,
proporcionando brilho aos olhos de quem observa perto ou longe o produto do Criador maior que em sua perfeição, interligou tudo de uma maneira tal que somente a pureza do espírito é quem tem condições de enxergar tal grandiosidade e sentir a sua influência em seu dia a dia. A vida das flores tão belas que abrilhantam o campo, com aquele toque colorido que não há pintor que as faça igual, cujo perfume que exala, alimenta a humanidade, trazendo mais alegria a todos que têm oportunidade de presenciar aquele amalgamento entre os partícipes da natureza, dando um canto todo especial, para enobrecer a vitalidade de todos os seus irmãos, que precisam dessa energia. O próprio chão que é terra bruta, quando em tempo de chuva, expira aquele calor do centro do planta, como se fosse uma força maior para fortificar os seres vivos que se encontram dentro ou fora da terra, tal como o crescimento das vegetações, tornando mais viçosos aqueles que já brilham no cenário da criação maior para o progresso de tudo que existe, ou vai existir no cosmo. A vida está em tudo e em todos, desde os matos secos que feneceram até as plantações verdes que conjuntamente com as flores e as rosas dão o colorido fundamental que alegra a vida em uma vontade intransigente de querer viver cada vez mais para conhecer talvez inconsciente tudo aquilo que somente a intelectualidade saberia comentar com tanta sapiência e detalhes necessários. Os animais, os vermes, as flores são elementos da natureza de maneira diferente, mas ambos têm vida e querem vivê-la em seu máximo possível, mesmo enfrentando os sofrimentos e as dores que se apresentam no dia a dia como forma de explicar o processo de evolução que todos estão submetidos, desde os animados indo até mesmo os inanimados. Neste sentido, tem-se a vida como uma luz que deve crescer dentro de todos que já têm essas condições, que adquiriu ao longo do processo de transformação, tal como as metamorfoses da borboleta e outros animais que se camuflam dentro da mata, como uma forma de sobrevivência às vistas dos predadores que não entendem o verdadeiro sentido da vida. Os seres humanos repugnam os vermes. Mas, o que são vermes se não formas de dar continuidade à vida? É como se fossem anticorpos para que alguns outros seres pudessem viver, porém chega um homem, os mata impiedosamente, com o seu nojo de quem não conhece a relação existente entre tudo que a natureza criou, com a sua prodigiosidade de um ambiente tão belo, estruturado pelo Criador maior. Tudo que existe é vida e vida participativa de maneira direta ou indireta, desde a lama putrefante e nojenta como todos acham, até a pureza do perfume que atrai as perfeitas narinas como antídoto de podridão que os seres humanos não querem sentir, por estarem distantes de sua causa primeira que é a brutalidade da matéria inerte e fria. A vida é tudo isso e muito mais, porque o Pai de tudo não deu condições ao entendimento completo do ser humano e de tudo que o cerca em sua complexidade, pois essas condições são de descoberta, nunca de se terem as coisas com as melhores das facilidades possíveis, tendo em vista que tudo faz parte da evolução do espírito, de maneira conjunta com os elementos materiais. Geralmente, ou quase sempre se atribui a descoberta da vida aos problemas espirituais ou religiosos, como coisa que a compreensão do mundo material fosse coisa da ciência, e o conhecer transcendental fosse da filosofia ou das religiões, por envolver algo que não se apalpa, não se mede, nem tampouco se tem facilidades na sua percepção clara e evidente de um mundo desconhecido. Por desconhecer a vida, o ser humano criou o científico numa evolução diferenciada do filosófico ou religioso, cujo diferencial transcorre da inferioridade, e dos diversos graus em que vive o ser humano, porém todos esses elementos estão interligados, num processo conjunto de busca das verdades, que se tem que demandar conjuntamente. Tudo isto gera desarmonia entre tudo que existe na natureza, culminando com as doenças, as mortes antecipadas e tudo que existe nas falsas descobertas do homem, alimentando o egoísmo, a vaidade, o orgulho, a ganância, uma pauta muito grande de inferioridades, que dificultam conhecer a vida e o seguir sempre pelo caminho do bem, da luz e do amor. Todos os seres pensantes ao nascerem,
iniciam um processo de descoberta em cada momento de seu evoluir, desde as primeiras palavras, os primeiros passos, as partes do corpo, o seu relacionamento com o exterior, com a natureza. Tudo isto faz parte do progresso da humanidade, tal como também o crescimento espiritual que muitos com conhecimentos parcos não podem compreender. Essa mesma incompreensão dessa situação é que fez a diferença entre o que é espiritual ou místico como chamam, e o que é material ou científico como muitos querem. Todavia, tudo isto faz parte de quem não compreende a vida, que nada mais é do que essa trajetória que todos os seres animados e inanimados têm o dever de conscientizar-se. Quando Isa, Jesus, o Cristo, esteve no mundo, ele teria dito claramente: eu sou a luz do mundo. Com isto ele quis dizer que, vivendo os legados dessa estrela sublime, conseguir-se-ia a vida que é a libertação das inferioridades e a incorporação do livre-arbítrio, no viver de quem já conhece tudo e nada de inferior lhe ataca, podendo caminhar por onde quiser, cuja vida lhe permite. Ao longo dos séculos, o homem tem procurado compreender a vida e os seus mistérios. Mistérios para todos que trabalham a maneira de como desvendar o véu de sua ignorância com respeito a tudo que existe, desde o homem em si como os animais que se dizem irracionais. Entretanto, tudo que não se conhece pode ser chamado de mistério, e aí está a vida fisicamente constituída como a espiritual, que são a mesma coisa. Quando já se conhece tal coisa, não se pode chamar mais de mistério e a vida é esta descoberta que alguém descortina mais depressa. No entanto, muitos e muitos outros não têm a mínima condição de em uma vida como pessoa humana chegar a descobri-la, e aí está o mistério que nada mais é do que a ignorância ou desconhecimento da verdade real. Não obstante, a vida que transcende a mente humana é e permanecerá um mistério por muito tempo, dada a percepção intuitiva que muitos não têm, pois ela é energia, é a luz, é prazer que todos sentem ao estar em uma festa com amigos, com parentes, com irmãos, com pais e todos que lhe alimentam o ego em uma transposição de energia que lhe aflora a luz. Muitas pessoas confundem a vida com um momento que se passa aqui no planeta, dentro de um corpo de matéria, cujo fim dá de 50 ou 60 anos. As energias começam a falhar, perdendo-se as forças, o gosto pelas coisas da matéria, as festas, as brincadeiras do cotidiano, que constituem elementos participativos dos instantes quando encarnados, satisfazendo aos prazeres da matéria. Os instantes que os espíritos estão na matéria são importantes, porque proporcionam condições de, na limitação de seu corpo físico, poder compreender tudo ou parte de tudo que está ao seu redor, em um princípio de libertação de toda a materialidade que existe, dificultando o seu processo evolutivo, ficando estacionados por longos anos. Aí está um retrato da vida que não se resume num período de tempo que se passa aqui no planeta Terra, como um fulano de tal X ou Y, mas aquele que atravessa séculos à procura de seu próprio eu, descobrindo como cientista o verdadeiro caminho que deve seguir para entender que a vida vai muito além dos conhecimentos humanos até conseguir a eternidade. Para se falar da vida é necessário não somente convocar a espiritualidade, sem dúvida, pedir ao Criador maior permissão para entender a poesia das plantas e das flores, o canto maior dos querubins e dos arcanjos para soprar as trombetas sacrossantas do canto maior da alegria que o ser humano, de maneira alguma, pode caracterizar, nem tampouco definir em sua limitação de espírito tão infantil. Os cientistas podem fazer rosas, flores, plantas em geral, jamais terão condições de colocar vida em suas invenções como faz Deus, pois Michelangelo em sua grandiosidade como arquiteto ao esculpir Moisés, viu uma perfeição tão grande que disse, para ao bater com o pincel em sua cabeça. E a estátua petrificada não se moveu e nem se moverá com os conhecimentos humanos. Isto porque falta o sopro do Criador maior,
cuja vida somente Ele quem proporciona a todos e a partir de então possa caminhar com os seus próprios pés, adquirindo experiência e conhecimentos para poder se libertar das amarras da materialidade e conseguir a sua liberdade plena, que é o conceito verdadeiro de vida, que não precisa de matéria. Normalmente se diz, os cientistas estão indo a Marte para ver se há vida lá, ou a outro planeta qualquer, para detectar a existência de seres vivos nestes lugares, como coisa que a vida se resumisse num corpo fisicamente constituído, tais quais os seres humanos, os animais, a vegetação e alguns outros seres que têm vida de qualquer forma, esquecendo que a espiritualidade existe e está em todas as partes. Os espíritos são inteligências vivas que estão em todos os lugares, e não estão necessariamente vestidos em um corpo físico. No entanto, têm vida e a vida real, cujos órgãos estão perfeitamente em evidência para ajudar e lenir muitos e muitos que não entendem etéreo, a presença do Criador maior em tudo que se vê e que serve como experiência para a compreensão da eternidade. As almas e os espíritos são vidas que devem ser melhor compreendidos, para que não haja tanta inferioridade e maledicência, onde se tem como objetivo fundamental entender o que é a vida, cuja alegria fortalece, e a tristeza dificulta o aprendizado para tê-la bem vivida, numa vivência com amor, com paz e felicidade. A vida é muito mais do que se pensa, é o cantar dos passarinhos, é o passear do beija-flor, é o frescor dos tempos, como se fosse a presença de Deus iluminando a alma de quem não sabe andar com os seus próprios conhecimentos de luz, de canto e de encanto para a eternidade, esquecendo de uma vez por todas, aquilo que os humanos chamam de morte, que é a tristeza de não a conhecer. O céu cheio de estrelas, e a lua inspirando os namorados do campo e da cidade a vida que está em toda parte, como uma dádiva divina em que somente um bom pai proporciona ao seu filho, que esqueceu as suas orientações e perambula pelas ruas, ou pelo tempo em busca de uma mão amiga e de um abraço fraterno para continuar em um corpo físico. Finalmente, a vida é o acordar cedo para receber a luz do sol, cuja energização faz o corpo físico forte, vibrante para a caminhada que necessita de muita luz para suportar as friezas dos umbrais do infinito, poder locomover-se para o aprendizado do bem, e a compreensão da lei do amor, que é a paz e a felicidade que todos almejam, mas não se esforçam para consegui-lo objetivamente. Quem é você? Em todos os tempos, nascem, vivem e morrem pessoas a todo instante. São poucas ou quase nenhuma, as que perguntam a si mesmo de onde vieram, como vivem, e para onde vão depois de sua morte, lugar comum que todos convergem, pelo menos com o término das forças físicas que todos têm intrinsecamente. Assim, quer-se sempre viver, quando criança brincar muito, quando jovem namorar e farrar, isto fez despertar para a vida real, e quando adulto, casar, trabalhar e construir algo que lhe dê segurança e status na sociedade onde habita. Assim sendo, objetiva-se com este trabalho poder contribuir para o autoconhecer do ser humano, poder mexer com seu ego e proporcionar condições de que o sujeito possa iniciar uma série de questionamentos sobre o seu próprio ser para viver a sua vida com mais intimidade, e um pouco mais de consciência. Ninguém nasce em uma família pela simples relação sexual de homem e mulher. Este é apenas o meio onde o ser humano pode tentar um engrandecimento espiritual que não tem nada de fantasmagórico, nem tampouco de uma invenção mental de coisas do além, irreal, inexistente, como pensam muitos. A família é um agrupamento de espíritos que se tornam almas, muito bem arquitetadas pela espiritualidade maior, para todos terem oportunidade no conhecer seu nível evolutivo, e procurar melhorar esse grau de progresso em que estão submetidos. Cada ser humano está no agrupamento familiar que merece, isto significa dizer, condizente com seu estágio de evolução, que todos passam mais cedo ou mais tarde, para uma autoconscientização, reconhecer o problema que ele mesmo criou, e alimentou por muito tempo. Ao nascer,
O espírito, a alma se depara com um grupo de irmãos do que tem problemas diretos ou indiretos, ou até mesmo limpar alguma maledicência que existe em seu interior, ou mesmo vem ajudar a que se possa compreender, ou suportar as dificuldades que aparecem para aqueles que não compreendem. Aqueles que têm consciência da necessidade de ajuda se dispõem para participar daquele trabalho difícil para os inferiorizados, e muito mais complicado ainda para os que se encontram na maledicência que entorpecem os canais do melhor entendimento. Porém, aqueles que são inferiorizados, são locados compulsoriamente para um aprendizado que vai transcorrer em muito sofrimento e dor, cuja pureza espiritual não designa o irmão a tal proposta, mas deixa que as coisas aconteçam para o sofrimento como determinam as leis divinas. Neste processo os pais possuem uma grande responsabilidade por talvez estarem num nível moral um pouco maior do que daqueles irmãos que foram alocados a participar daquele grupo familiar, cuja impulsão decorreu da vibração energética que os dois acumularam em sua dinâmica evolutiva. Os pais que já conhecem a experiência do meio onde se vive preparam o caminho para uma educação que melhore a situação daqueles que vieram para o seu meio compartilhar do progresso da humanidade, aprendendo o bom modo de viver e contribuindo para viver melhor. Esse trabalho é próprio para aqueles que vêm arrumar o ambiente para receber um irmão, filho que precisa participar daquele entorno que promete progresso, dentro de um clima de paciência, resignação e vontade de ajudar a todos que precisam se crescer espiritualmente. Ao nascerem os filhos, os pais devem ter preparado o ambiente para a recepção das visitas que vêm perfumar o jardim de encanto de paz que os jovens nobentes tanto esperam com tanto amor e carinho como fruto de uma paixão que consolida no aparecimento dos rebentos tão queridos. Ao nascerem, começam a se olhar com perplexidade e atenção como algo já conhecido, cuja consciência ainda não acusa com tanta facilidade. Todavia a emoção do nascedouro esconde toda uma trajetória de perseguição, ódio e revolta que talvez tragam. Neste instante se encontram amigos, desafetos, revoltados, usurpadores, ajudantes, em uma nova oportunidade para juntos poderem saturar e compreender o significado da sua vida no corpo físico, para poder contribuir para o progresso da humanidade da qual faz parte. Cria-se a partir deste instante um ambiente novo para este encontro, em que velhos conhecidos estão mais uma vez frente a frente para participarem de mais um estágio de vida, muitas vezes espiando, outras vezes provando e quase sempre espiando e provando da habilidade da autocompreensão. Neste sentido, aparece a influência da Igreja, preparando o ambiente em que esses novos habitantes do planeta Terra vão procurar descobrir quem são eles próprios, frente aos seus irmãos diretos, e seus amigos que agora acabam de conhecer. Com isto, descobre-se que fulano é ruim e cicrano é mau, que se lembra daquele fulano, não se sabe de onde, que fulano é amável e cicrano é prepotente, que fulano é bom estudioso e cicrano não quer saber de nada, pois neste clima, o ambiente tenta minorar o lado ruim encaminhando para o bem de todos. Constituída a família de 4 ou 5 ou mais pessoas, cujas idades vão aumentando, as descobertas começam a surgir, em primeiro lugar as vicissitudes da vida, isto é, o que a vida oferece e em segundo lugar, a escolha do que é bom e do que é ruim espiritualmente, culminando com os conflitos. A vida que passa é a grande descoberta que todos presenciam a cada instante, pois cabe a cada um escolher o melhor caminho, dado que o ser humano tem o poder de escolha, sem a interferência de qualquer sintonia externa. Dentro do princípio de inferioridade e maledicência, as forças externas sempre têm uma força muito forte quanto a rejeitar o que é bom e optar pelo que é ruim, cuja percepção do verdadeiro caminho que se deve seguir é sempre rejeitado pela aceitação do prazer imediato. A constituição física reflete claramente o grau de evolução em que se está submetido, todavia, a inferioridade atrai coisas da mesma espécie, daí a busca incessante pelo sexo, cachaça, materialidade e maledicência, que atrai ódio, inveja, orgulho, vaidade,
ciúmes e coisa do mesmo nível. Tudo isto se apresenta de imediato para todos que não vacilam em optar por aqueles instrumentos que se lhes apresentam com mais facilidade. Seu instinto aceita como um alimento para sua maneira de ser que ainda não mudou. Portanto, o que se faz normalmente é viver o que a vida oferece sem uma verificação se isto vai servir para a evolução espiritual daquele que deve ter o poder de decisão, cuja força instintiva não aceita algo que não serve para sua sobrevivência. Diz-se normalmente que o espírito, a alma tem o livre-arbítrio, é verdade relativa, porém não se deve esquecer que o livre-arbítrio significa consciência, sabedoria, conhecimento e liberdade, pois quando não se tem estes últimos princípios não se pode ter livre-arbítrio porque o instinto brutal o suplanta. O livre-arbítrio para o inferiorizado é diminuto ou latente em que ele não decide, e quando tal acontece, é uma decisão que não é consciente. Qualquer ideia que lhe chega é bem aceita, mesmo que seja errada, quase sempre o é, tendo como resultado uma subordinação. É assim que vive uma porcentagem muito grande dos que vivem aqui no planeta Terra, pelas suas próprias características de inferioridade, refletindo o nível de todos os espíritos, almas que vivem nas condições de expiações, de dores e de sofrimentos. Em verdade, todos que vivem neste planeta estão cercados de espíritos bons e espíritos ruins, dependendo da situação em que o ser humano se encontra. Em termos de nível de evolução espiritual, isto é, os bons vivem com os bons e os ruins têm companhia dos ruins. Quando se fala em ruins, não se fala de premeditadamente ruins, mas daqueles que não tiveram a oportunidade de conhecer o caminho da verdade, os verdadeiros caminhos que tenham que seguir, devido ao seu processo de aprendizado ser ainda muito pequeno para o seu autoconhecimento. Mas, quanto aos bons, eles sabem como atuar, aonde participar, sobretudo, respeitar as condições que o ser humano tem, mesmo que eles decidam caminhar pelo caminho da perversidade, da maldade e da satisfação impulsiva de seu instinto animal. Os bons espíritos buscam ajudar aqueles que querem ser ajudados, que fazem com que sejam auxiliados, dando condições de que os amigos espíritos bons, superiores, possam se aproximar e deixar sua impressão de um amigo que sente prazer em conduzir o necessitado pelo caminho do bem e do amor. Todavia, a atuação espiritual sempre respeita os desejos de quem só enxerga a materialidade, o que está em sua frente, cujo prazer lhe aflora com muita rapidez, como determinam as coisas do plano material, que sacia a sede daquele momento. Com isto, bloqueia-se o progresso espiritual, incitando a que o ser humano, espírito, não conheça a si próprio, criando uma couraça que engrandece as coisas do mundo em detrimento do verdadeiro sentido da vida que é sua autoconsciência. Sem essa autoconsciência não se pode determinar claramente quem é a pessoa que está sendo analisada, tendo em vista que quem é você passa pelo conhecer-se a si mesmo para depois poder entender todos aqueles que o cercam. Não somente a pessoa como indivíduo, mas a natureza e o universo como um todo. Desta feita, reporta Skinner, 1970, que ao se poder observar cuidadosamente o comportamento humano, de um ponto de vista objetivo, e chegar a compreendê-lo pelo que é, poder-se-á ser capaz de adotar um curso mais sensato de ação. Este é o princípio do conhece-te a ti mesmo, ou de se ter clareza do quem é você, e conseguir a liberdade que todos almejam. Isto significa dizer, ter seu livre-arbítrio, num processo de poder decidir tudo sobre a sua vida. Ao considerar que o homem é feito simples e ignorante, isto no seu primeiro instante, ele trabalha todas as vidas no sentido de descobrir a sua caminhada, cuja individualidade lhe proporciona condições de decidir o que fazer e como fazer para tornar a sua caminhada mais fácil, onde quase sempre consegue o mais difícil. Para tanto, o professor Rivail, 1867, disse que o homem não deve jamais perder de vista que está sobre o mundo inferior, onde não é mantido senão pelas suas imperfeições. A cada vicissitude,
Deve dizer-se que se pertencesse a um mundo mais elevado isso não ocorreria, e que depende dele não mais retornar a este mundo, trabalhando pelo seu aperfeiçoamento. Essa é a oportunidade do aprendizado do conhecer-se a si próprio, e se ter condições de com a voz ativa e forte dizer eu sou eu e quem é você? Para onde você caminha nesta labuta tão difícil? Em síntese, todos devem sempre tirar um pouco de seu tempo, apenas para uma prece ou oração, para fazer um balanço de sua trajetória de vida tanto a espiritual, como a que está vivendo na utilização de um corpo de carne que é uma oportunidade de pôr em prática seus conhecimentos intelectuais e espirituais. É neste sentido que se pode perguntar de alto e bom som quem é você? Nesta multidão de espíritos e homens que continuam na erraticidade em busca de sua depuração, tentando conhecer-se a si mesmo dentro dos conhecimentos que adquiriram até o momento. Esta é a finalidade da vida, cuja criação legou todo um processo de oportunidades para que se possa entender as vidas após vidas, e suas relações com os demais, e os reinos que são os companheiros de um progresso conjunto para a pureza da humanidade. Considerações finais. Fazendo alguns comentários finais, são necessários alguns posicionamentos para melhor proporcionar consistência às ideias que foram construídas no transcorrer destes escritos utilizados na construção do modelo apresentado em cada assunto trabalhado para apreciação daqueles que são interessados pelos ensinamentos espirituais, não que sejam espíritas, mas que participem deste processo. Assim sendo, alguns temas têm mais relevância do que outros. No entanto, para a espiritualidade todos têm o mesmo grau de apreciação, de participação nos ensinamentos aos habitantes do mundo espiritual e material, porque homem e espírito participam de uma mesma estrutura. Pelo exposto, vai-se apresentar um comentário sobre todo o trabalho que foi escrito e que talvez necessite de mais uma claridade nas ideias e ponto de vista apresentados para o leitor que talvez não conheça tão bem o espiritismo que está pronto para a ajuda de todos. Nestas incursões, observou-se que o amar-se a si mesmo ainda está muito distante de ser alcançado, mesmo sabendo que já se caminharam alguns passos fundamentais na pretensão de se encontrar consigo próprio, sem dúvida, precisando de muita experiência para tentar conseguir sua libertação, ou independência, quanto a esta questão que necessita ser bem trabalhada para se chegar a uma plenitude. O considerar o amar-se a si mesmo, é como se quer dizer amar a Deus em primeiro lugar, porque é Ele o Criador de tudo. Pois ao amar o Supremo está se amando a si mesmo, que é fundamental na compreensão do comportamento dos demais que estão ao seu lado. Este é um ponto difícil de ser entendido na atualidade, devido ao egoísmo, o orgulho e a vaidade que não deixam que se demonstre o amor ao próximo, tendo em vista que o amar-se a si mesmo ainda não existe, porque o que ainda perdura é a animalidade que ainda é muito forte. Depois das observações implementadas quanto ao amar-se a si mesmo, investigou-se o processo de corrupção existente no mundo moderno, chegando à conclusão de que tudo isto decorre das inferioridades que ainda existem dentro do homem, culminando com as ambições que são próprias de quem vive dentro do princípio da vaidade, da ganância e do orgulho, querendo justamente estar numa posição que não é a sua. Os corruptos ativos ou passivos são irmãos que ainda não se libertaram de sua inferioridade, cujos cargos que ocupam não condizem com a sua evolução espiritual, sendo assistidos por espíritos que já passaram por essa experiência, fazendo a transferência de seus atos. Ao se ver aqueles que são levados por estes princípios, verifica-se que eles se comportam de uma maneira que não proporciona sabedoria, nem consistência em sua atividade que deveria praticar com amor e dedicação, sem se importar com as tentações que aparecem constantemente. Com este trabalho objetiva-se alertar quanto ao despertar da consciência de todos que ainda não compreenderam o caminho da verdade e da vida, a caminhar com os seus próprios pés, a discernir conscientemente a sua trajetória, diminuindo a cada instante os erros que tem praticado, quando da falha de sua consciência, porque num mundo inferior,
ainda se carrega dentro de si a dúvida do que é bom ou é mal. Do mesmo jeito que as outras observações, o despertar da consciência ainda não chegou à sua plenitude e falta muito para que se consiga o verdadeiro livre-arbítrio de cada ser inteligente, isto é, que tem o poder de raciocinar, de compreensão e de entendimento das verdades evolutivas. Por esta falta de conhecimento da realidade da vida e poder andar sem ter alguém que fique pegado às suas mãos para conduzi-lo, é que se necessita do despertar da consciência para poder sentir a vida e ajudar a todos de maneira consciente na construção de um mundo melhor. Ao se deparar com uma televisão, ou um rádio sintonizado, verifica-se de imediato a problemática das drogas, os vícios imperantes, e a dependência constante à inferioridade que não deixa que o ser humano progrida, tendo em vista que debilita o corpo e a mente, deixando que os irmãos não consigam a sua libertação na construção de um mundo promissor, cheio de paz e felicidade transcendentais. As drogas foi um tema trabalhado com muita firmeza no sentido de contribuir para que todos aqueles que se encontram envolvidos neste tipo de coisas, possam entender a sua verdadeira missão, deixando de lado estes problemas que não levam a nada e conduz, isto sim, ao suplício e sofrimento. Outro sim, verificou-se que os dependentes não têm forças para poder se libertar de sua inferioridade, necessitando de muito carinho, de muita dedicação para lentamente retirá-lo daquele umbral que as suas forças não proporcionam condições de libertação. Inegavelmente, no mundo moderno, a família está se degradando cada vez mais, com as liberdades que tanto se propagam em todos os lugares. Com isto tem-se levado às escolas este mesmo tipo de raciocínio que tem complicado o ensinamento que a humanidade necessita, e isto é um problema que todos têm que olhar de frente, para dar rumos ao caminhar de todas as sociedades de toda parte do mundo. A falta de orientação familiar tem conduzido, como se poder ver, a um desajuste bem maior do que deveria ser se as famílias tivessem dado as orientações necessárias para uma vida correta, de obediência e de respeito a todos que demonstrassem sabedoria e entendimento da vida. No entanto, tanto as famílias como as escolas têm mudado a sua postura de condução de seus jovens, trazendo problemas para seus adolescentes, e para a natureza também, de acordo com dados das campanhas que estão sendo feitas de proteção ao meio ambiente e soerguimento da família moderna, que é muito aberta. Nestes levantamentos que foram feitos constatou-se que o Espiritismo constitui uma filosofia de vida, pelo simples fato de adotar como norma de comportamento os ensinamentos espirituais e, sobretudo, poder questionar sobre cada ato que se pratica no transcorrer de sua vivência sem revoltas, sem ideias pejorativas e sem culpar a ou B pelos seus fracassos diante das oportunidades que lhe surgem. Quando se disse que Espiritismo seria uma filosofia, não se quis dizer que as simulações acadêmicas pudessem ser trabalhadas nos centros espíritas, mas que o pensamento fosse o primeiro ponto quanto ao se ter conhecimento de alguma ideia nova. O uso do raciocínio, da lógica e da coerência são os elementos fundamentais na metodologia filosófica, para que se possam receber as informações de maneira apurada que sirvam para o progresso de todos, e nunca alimentem o egoísmo de alguém, que quer ser o dono da verdade. Diante de tudo isto, trabalhou-se a atuação benéfica de Frei Damião, e o que se pensa sobre este grande capuchinho que peregrinou nos sertões do Nordeste em épocas muito difíceis em todos os sentidos, que tinha uma carência muito forte de religiosidades e entendimento de um ser superior, que consola a todos diante as mais terríveis dificuldades que se tem por misericórdia aos filhos. Sem dúvida, Frei Damião não constitui um santo, todavia, foi um ser que merece o respeito de todos, pelo seu trabalho, pela sua dedicação e pelo seu amor em estar diante seus confrades que estavam necessitando de apoio, de uma luz, e da presença de um protetor. Nas leituras sobre a questão Frei Damião, constatou-se o quanto ele utilizou bem seu tempo, na amenização das dores de nordestinos sofridos que só conheciam as matas,
o cantar dos pássaros e a distância para socorrer a sua vida frente a qualquer problema surgido. Como a Igreja Católica trabalha todos os anos a Semana Santa, com a morte e ressurreição de Jesus Cristo, ano zero, resolveu-se aqui investigar a questão dos encarcerados frente a outras problemáticas que são levantadas pela Igreja, e que necessitam de um melhor entendimento, que é o caso da política, da fraternidade e das prisões, pois todos estão nesse trabalho para a meditação e mudança espiritual de toda a humanidade. Em verdade, as condições carcerárias são terríveis para que um ser humano possa viver, libertar-se de suas inferioridades